Eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical. Estamos muito alegres de estar mais uma vez com os amados irmãos e para iniciar mais uma análise e abordagem. E vejam só, estamos findando este ano de 2023 e nos preparando para iniciar o ano de 2024 estudando a palavra do Senhor. Nós estaremos neste primeiro trimestre de 2024 estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Esse trimestre será comentado pelo pastor José Gonçalves, ali pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Os irmãos já conhecem diversos compêndios escritos por ele, comentários de outras lições bíblicas, e o pastor também ali é um escritor de diversos livros. E hoje está aqui conosco o nosso time abençoado de irmãos que abrilhantará mais esta análise e abordagem. A paz do Senhor para todos. Eu vou apresentar um por vez, como fazemos de costume, né? E vamos começar pelo aniversariante da semana, pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Me sinto honrado de fazer parte de uma equipe tão nobre como a nossa equipe, graças a Deus. Que Deus abençoe a nossa abordagem e já possa jorrar luz para todo o trimestre, em nome de Jesus. E como nós começamos pelo nosso decano, nosso mais experiente pastor aqui da nossa equipe, pastor Antônio Mardoni, né? Também um irmão aí com uma larga bagagem na obra do Senhor. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amado. E mando, portanto, um forte abraço para o pastor Caramuru, para o pastor Serafim. Meus parabéns, pastor Serafim, por mais um ano de vida, que Deus possa conservá-lo com essa saúde que o senhor tanto almeja receber e que Deus vai conceder. E a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham também, muito obrigado pela presença de todos. Para o meu grande amigo, apresentador, portanto, presidente, presbítero Humberto, Deus possa abençoar o seu trabalho mais e mais. Amém, meu querido. Seja bem-vindo. E dispensa apresentações, o nosso professor, pastor Caramuru Afonso Francisco. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, cumprimento o pastor Serafim, também desejando a ele muitos anos de vida, até que essa data se reproduza até o arrebatamento da igreja. Nós agradecemos também estarmos todos aqui, queremos agradecer todos os frequentadores do portal Escola Dominical, pastor Mardônio também, cumprimentar o nosso presidente pela sua extrema dedicação. Amém, meu amado. Pastor José Serafim, em nome de toda a equipe do Portal Escola Dominical, eu lhe desejo um feliz aniversário, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Nós somos mais abençoados por ter o Senhor conosco. E que Deus continue lhe dando aí muita saúde, vigor, e que seja esse instrumento na obra de Deus que o Senhor tem sido sempre. Meus parabéns, pastor. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Deus abençoe, irmão. E, pastor, para começarmos a nossa abordagem sobre esse trimestre que muito nos espera de bom para o nosso conhecimento bíblico, eu já vou te dar um presente. A primeira pergunta. Talvez alguns dos nossos internautas tenham um conhecimento parcial, às vezes outros conheçam um pouco mais profundamente, mas fala para nós, pastor, o que é a igreja? O que é a igreja? Em poucas palavras, a igreja é o corpo místico de Cristo, né? É a igreja que representa o Senhor Jesus, porque é uma instituição fundada por ele, quando ele mesmo afirmou que edificaria a minha igreja. Então, a igreja é uma criação de Jesus, é o corpo místico de Cristo e a reunião dos santos, a preparação para a noiva de Cristo se preparando para encontrar com o Senhor nos ares, estar sempre com o Senhor. E a responsabilidade de ganhar muitas almas para o reino de Deus. Essa é a função da igreja hoje. Amém, meu querido. E é muito comum, meus queridos, que talvez uma leitura bíblica com textos isolados, um estudo não tão minucioso da palavra,
alguns dos nossos irmãos tenham uma certa dificuldade de identificar na palavra de Deus imagens bíblicas sobre a igreja. E eu queria pedir para o nosso amado professor pastor Caramuru, fala um pouquinho para nós quais as principais imagens bíblicas que nós encontramos da igreja, né, nas escrituras, e qual o seu significado. Pois não, irmão Humberto. Como disse o nosso pastor Serafim, a igreja é esse povo de Deus que agora foi formado por Jesus Cristo e que está pregando o evangelho e sendo a agência do reino de Deus aqui na terra até o dia do arrebatamento. E para que nós entendamos o que é a igreja, porque nós temos que verificar que a igreja, como ela é uma criação divina, ela é de impossível percepção do homem, o raciocínio humano, ele não pode atingir o que é a igreja. Por isso, o Senhor, na sua palavra, ele trouxe algumas imagens, algumas figuras, para que nós entendamos o que é a igreja. A primeira imagem, o pastor Serafim já falou que Jesus, quando revelou a igreja, lá em Cesareia de Filipe, quando ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Aí Jesus revelou a igreja. E ele disse, edificarei a minha igreja. Então, a primeira imagem que nós temos da igreja é a imagem de um edifício. Jesus disse que iria edificar a igreja, então a igreja é um edifício. Essa mesma imagem foi repetida pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3:9, quando ele diz que a igreja é o edifício de Deus. E Pedro, lá em 1 de Pedro 2:5, ele também diz que nós somos pedras vivas, quer dizer, os crentes, os membros da igreja são pedras vivas que são edificados espiritualmente. Então, nós somos um edifício espiritual. Quando a Bíblia fala que a igreja é um edifício, o que ela está dizendo? Que, primeiro, a igreja não é algo feito a esmo, não é algo feito sem planejamento. Como todo edifício, né, quando vai construir um edifício, se faz a planta, se faz o projeto. Então, a igreja é um projeto de Deus. É algo que foi construído, é construído por Deus. Então, ninguém pode fazer a sua igreja. A igreja é de Jesus e ela tem uma estrutura, uma organização, um funcionamento que é estabelecido por Deus. E, portanto, nós não podemos fugir do modelo. E o modelo da igreja está no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos. A segunda imagem, a segunda figura, a imagem da igreja, é a imagem da lavoura de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz que a igreja é o edifício de Deus, ele também diz que a igreja é a lavoura de Deus. O que é uma lavoura? É um cultivo, né? A lavoura são plantas, são vegetais que são semeados, cuidados, regados, plantados e colhidos pelo agricultor. Jesus disse que o Pai, Deus Pai, é o lavrador e ele é a videira verdadeira. Então, a igreja, ela é cuidada, ela é plantada, e ela tem que render fruto, tem que produzir conforme a vontade do agricultor. Também uma outra imagem da igreja é como coluna e firmeza da verdade. Paulo fala disso lá em 1 Timóteo 3:15. Nós até estudamos no terceiro trimestre do ano passado, né, a respeito, uma lição sobre isso. A igreja, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é ela quem sustenta a verdade, que é a palavra de Deus. Ela prega a palavra de Deus aos incrédulos e ensina a palavra de Deus aos crentes. Então é outra, e ela é a representante, o sustento da verdade. No livro do Apocalipse, nós temos uma outra figura da igreja. O pastor Serafim já falou, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a noiva de Cristo. Por quê? Porque ela está comprometida com o Senhor Jesus. A igreja
ela vai viver para sempre com Jesus. Por isso, essa imagem do casamento. Casamento é a união de um homem e uma mulher para toda a vida na terra. E é esta aliança, este compromisso que estabelece um só marido para uma só mulher, nos fala que a igreja é um povo que está comprometido com Jesus e que vai morar para sempre com ele, e que só deve lhe obedecer, se submeter só a ele e agradar somente a ele. Não pode ser infiel. E lembrando que essa imagem de noiva ou esposa, e aí, quando a gente fala noiva ou esposa, é bom a gente já deixar claro, porque houve algum dia aí alguém dizendo que a igreja não pode ser noiva, só pode ser esposa. Um pensamento que não tem base nenhuma. Porque a palavra esposo, na sua origem, ela significa uma pessoa que está comprometida para casar. Tanto que o noivado, que a gente chama hoje de noivado, lá em Roma, se chamava esponsais. Então, quando alguém prometia se casar com outrem, ele já estava desposado. Hoje em dia, a gente tem a ideia de esposo e esposa depois do casamento. Mas, na verdade, a palavra esposo e esposa quer dizer comprometido para casar. Então, quando a gente fala hoje noiva ou esposa, é porque esposa é a palavra original, mas como ela já modificou um pouco o significado, então nós falamos hoje em noiva. Tanto é que em João 3:29, o João Batista ele se identifica como amigo do noivo. Isso nas traduções mais novas da Bíblia. Nas traduções mais antigas da Bíblia, está ali amigo do esposo. Né? É como a Bíblia fala que Maria era desposada com José. Então, a ideia de esposa é aquele que vai casar. Então, é noiva ou esposo do Cordeiro. São estas as... E a última imagem que a gente pode também aqui colocar é lá uma imagem que vem lá do livro de Cantares, né? A igreja como um exército com bandeiras. Então, a igreja é um povo que está destinado a lutar contra o mal, contra o pecado e vencer em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E o professor estava nos falando, o professor Caramuru, e uma palavra que ele citou, a igreja é um povo, né? Eu me lembrei ali de João 17, onde em sua oração Jesus pedia que não nos tire do mundo, mas ao mesmo tempo Jesus diz que nós não somos do mundo, a igreja não é do mundo. E por não ser do mundo, ela não se confunde com o mundo. Ela possui características diferentes. Pastor Antônio Mardônio, fala um pouquinho para nós quais são essas principais características da igreja. Olha, são muitas as características da igreja, mas nós apresentamos as 4 principais, exatamente definidas no concílio que houve lá em Niceia, o concílio de Niceia, no ano de 325. Então, eles registraram que a igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Então, nós queremos explicar, portanto, sobre essas 4 características da igreja. Una, conforme já falou o pastor José Serafim, o pastor Caramuru, a igreja é única. Jesus só tem uma noiva, como o pastor Caramuru bem definiu, que ela era desposada com José, no caso a mãe dele, ainda não tinham se unido pelo casamento oficialmente, mas oficiosamente os dois já tinham um compromisso. Então Jesus oficiosamente tem um compromisso conosco, que vai realizar oficialmente o seu casamento nas bodas do Cordeiro que nós aguardamos para qualquer momento. Então Jesus tem essa única esposa, então ela é una. Ela é santa, porque na medida que a pessoa se converte, ela é justificada por Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja, ela está se preparando para o dia glorioso da vida de Jesus, mas ela já está separada. Ela foi tirada do mundo, ela foi resgatada
de dentro para fora, ela está fora do mundo. Então, temos santa aí no sentido de separada. A igreja está separada porque ela é a una e é a noiva de Cristo. E também define como agora a terceira característica, católica. A igreja é católica, então exatamente o termo quer dizer universal. A igreja é única, é santa e é universal. Ela se estabeleceu em todo o mundo, portanto, como um corpo só, um corpo, sendo Cristo a cabeça. Então, esse termo católico é apropriado, portanto, para definir a igreja de Cristo, portanto, como característica da igreja de Cristo. Católica, universal. E, por último, apostólica. A igreja tem uma missão, Jesus estabeleceu uma missão para a igreja enquanto ele não vier, de pregar o evangelho, ganhar as almas para o seu reino e trazer essas pessoas para que se integrem àqueles que já se converteram e somem conosco, portanto, estabelecendo a única igreja, a noiva do Cordeiro, como eu disse no princípio, é una, é santa, é católica e é apostólica. Maravilhosa explicação, muito completa, pastor, uma bênção. E nessa linha, seguindo com o nosso entendimento da missão da igreja, também da sua atuação aqui neste mundo e no mundo vindouro, pastor Zé Serafim, fala um pouquinho para nós qual que é a relação entre a igreja e o reino de Deus. A igreja aí? O reino de Deus. A igreja representa na terra o reino de Deus. A igreja vive sob o domínio de Deus, onde Deus é o rei, é o Senhor. Hoje, o mundo não reconhece isso e vive de maneira contrária à vontade de Deus. Mas a igreja tem a função de anunciar o reino de Deus que se estabelecerá. Hoje, ele reina nos corações. E a igreja mostra Jesus como rei que há de governar este mundo por 1000 anos, chamado milênio. Então, a igreja espera esse acontecimento. E, durante o milênio, como já disse o Dr. Calamorô e o pastor Mardônio, a igreja aí é a esposa de Cristo. Aqui no mundo, chama a esposa do presidente como primeira-dama, não é? Então, a igreja será, no milênio, a primeira-dama, é a esposa do rei. E a posição da igreja é uma posição de honra durante o milênio. Então, nós estamos anunciando o reino de Deus. É um reino muito contrário ao reino atual que funciona no mundo. Porque hoje o mundo está sob o reino tirano, cruel, injusto do diabo. Estamos vendo tanta injustiça, tanta violência, tantos crimes, e aí nós aprendemos com a palavra de Deus a orar. Ora, vem, Senhor Jesus, porque ele vindo, esses reinos desaparecerão, e a terra será cheia da glória de Deus, e ele será tão conhecido como as águas cobrem o mar. Então, a igreja representa na terra, dentro da igreja, como já foi dito pelos meus irmãos, o Dr. Calamuru e o pastor Mardoni, a igreja é separada do mundo. Ela está no mundo, mas não pertence ao mundo. A sua doutrina, seu ensino, sua maneira de viver é diferente do mundo. É por isso que a igreja é incompreendida, é perseguida, às vezes é mal vista, porque não combina com o sistema atual. E o doutor Calamuru lembrou bem que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja mantém a verdade da palavra de Deus, ainda que já custou muito sangue derramado, mas a igreja não abre mão de sustentar a verdade da palavra de Deus, a doutrina de Deus e a santidade de Deus. E aqueles que têm a honra de pertencer à igreja, de lembrar-se da igreja, eles passam a ter uma vida de um novo reino, novas leis espirituais, nova forma de vida, nova linguagem, enfim, tudo é novo, porque o reino de Deus está entre nós.
Graças a Deus, amém. Meus queridos irmãos, até aqui nos ensinaram que a igreja é um povo separado, chamado por Deus, não é? Que tem características diferentes. O pastor Serafim agora nos ensinou que ela tem um rei exclusivo, que é a esposa desse rei. Aí eu estou aqui pensando um pouquinho, né? Se esse povo ele tem toda essa estrutura separada do mundo que nós vivemos hoje, eu acredito que ela também tem uma missão, né? E missão é quando alguém nos faz um pedido ou uma ordem, ou quando um grupo de pessoas também recebe uma tarefa. E eu estava aqui me perguntando, pastor Caramuru, qual é a missão da Igreja de Cristo? Pois bem, nosso pastor Mardoni já disse que a igreja ela é apostólica, né? E essa palavra apostólica quer dizer que tem uma missão, tem uma tarefa, tem um trabalho a realizar. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, eu achei muito feliz a expressão, e eu vou ler aqui, está lá no capítulo 11, que é justamente o capítulo sobre a igreja, no item 6, que fala exatamente sobre a missão da igreja. E o texto diz assim: entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. Eu achei muito bem elaborada aqui essa forma, essa argumentação de mostrar a missão da igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é ficar dizendo glória a Deus, não. Glorificar a Deus, a palavra glorificar quer dizer dar o devido peso, o devido valor, reconhecer alguém. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o mestre de todos nós, que Ele deve ser adorado, que Ele deve ser obedecido, que Ele deve... que nós devemos fazer a vontade dEle. Então, isso é glorificar a Deus. E é isso que a igreja vem fazer. A igreja está comprometida com Jesus, foi salva por Jesus, foi liberta do pecado por Jesus, e ela agora tem que glorificar a Deus, mostrar ao mundo que Deus é o Senhor, que Deus quer a salvação de todos e que nós devemos obedecer-lhe e fazer-lhe a vontade. E como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, pela adoração. A adoração é um reconhecimento do que Deus é servir a Deus, é reconhecer que Deus é o Senhor. Quem adora se submete à vontade e à autoridade daquele que é adorado. Em segundo lugar, pela evangelização. Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus morreu, e ele diz lá em Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 46 a 48, que ele padeceu, morreu e ressuscitou para que em seu nome nós agora pregássemos o arrependimento e a remissão dos pecados. A igreja tem que mostrar que Jesus ama o homem, Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nós precisamos crer nele e passar a servi-lo para que possamos viver com ele para sempre. A igreja tem de pregar o evangelho aos incrédulos, a todas as nações. A gente acabou de estudar o trimestre passado sobre as missões transculturais, que é um dos aspectos da evangelização. Nós temos que ser testemunhas de Jesus onde nós estamos, nas proximidades e até os confins da terra. A terceira missão da igreja é a edificação de seus membros. Nós já vimos que a igreja é um edifício.
Então, nós temos o compromisso, a igreja tem um compromisso de promover o crescimento espiritual dos seus membros. Isso se faz pelo ensino da palavra, pelo incentivo à santificação, pela lembrança da volta de Cristo. Nós temos de edificar os nossos irmãos. É o que nós fazemos, por exemplo, na escola bíblica dominical. Nós estamos ali ensinando a palavra, alimentando, porque a palavra de Deus é o alimento que dá sobrevivência espiritual aos membros da igreja, e a igreja precisa ensinar a palavra, edificar os seus membros. E a quarta forma da igreja glorificar a Deus é por meio do trabalho social. Através do trabalho social, e desde a igreja em Jerusalém, nós vemos essa preocupação. Jesus já tinha essa preocupação com os necessitados, não só materialmente, mas também aqueles que são necessitados emocionalmente. A igreja deve demonstrar, provar o amor de Deus. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, o amor de Deus é derramado pelo Espírito em seu coração. E o amor se prova por atitudes, por obras, e não por palavras, como diz tanto Tiago, como diz João também. Então a igreja precisa demonstrar este amor, não só para com seus membros, mas também para com os incrédulos, procurando suprir as necessidades emocionais e materiais daqueles que precisam. Através destas 4 atitudes, nós glorificamos a Deus, e é para isso que a igreja existe. E é por isso que a igreja é luz do mundo e sal da terra. Amém, querido. Então, continuando nessa linha de nós entendermos quais são os objetivos, a missão da igreja, eu ia pedir para o pastor Antônio Mardoni falar um pouquinho para nós sobre... Tira uma dúvida nossa, pastor. A igreja ela é um organismo ou ela é uma organização? Humberto, na minha opinião, a igreja tanto é organismo como organização. Nós falamos bastante, portanto, que a igreja é una, é santa, é católica e apostólica, que é a única noiva de Cristo, que vai oficializar o seu casamento logo mais nas bodas do Cordeiro. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, todos aqueles que nascem de novo, que se tornam novas criaturas, elas pertencem ao corpo de Cristo. Nós estamos integrados no mundo todo, a igreja é única, mas ela está integrada no mundo todo. Todos os seus membros formam um corpo e Cristo é a cabeça. Então, esta é a igreja organismo. É a igreja que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar a igreja organismo. Mas ele abençoou e ele aprova também a igreja organização. A igreja organização, portanto, é aquela que se estabelece. A igreja a organização está ligada a um local, a igreja organismo está ligada ao universo, portanto, ela é universal. Nós damos como exemplo o nosso próprio Ministério do Belém. Nós estamos localizados agora na rua Doutor Fon, número 140, mas possuímos igrejas em toda a cidade de São Paulo, na grande São Paulo, possuímos igrejas em várias partes do mundo. Então, nós devemos falar, portanto, da igreja Ministério do Belém, como uma igreja organização, e quanto mais a igreja for organizada, mais ela prospera. Ela, como organização, ela funciona como uma empresa. Ela tem CNPJ, ela declara imposto de renda, mesmo sendo isenta de pagar o imposto de renda, porque ela não visa lucro, ela não está estabelecida para fins lucrativos, mas para pregar o evangelho. Então, essa é a igreja organização. Eu costumo dizer que a igreja organismo está dentro da igreja organização. Aí nós temos a organização dos departamentos, temos a diretoria da igreja, nós temos, portanto, a evangelização, faz parte da organização. Então, quanto mais a igreja for organizada, que haja um organograma bem organizado e tal, a igreja vai crescer muito. Quer dizer, a igreja cresce no mundo por causa da organização. Mas a igreja organismo é exatamente essa que Jesus vem buscar.
Então, muitos estarão, naquele momento, aguardando a vinda de Jesus, e não serão trasladados, não serão arrebatados, porque não faziam parte da igreja organismo. Faltava alguma coisa para ele se tornar parte da igreja organismo. Então, eu considero, portanto, na minha opinião, que a igreja tanto ela é organismo, como também organização. Sendo organismo, é um corpo, que Cristo é a cabeça, como igreja organismo, ela é espiritual, e como igreja organização, ela é material. Amém, querido. E nós ainda podemos ter, pastor Serafim, alguma dúvida com relação a essa forma de atuação da igreja. Por isso eu queria perguntar para o senhor, como que a gente pode entender o ministério da igreja? O ministério da igreja é um corpo dentro da igreja, de homens escolhidos por Deus para exercer as várias atividades. Se a igreja, como já foi dito, é um corpo, como explicou bem o doutor, o amado irmão Nadoni, que a igreja, além de um organismo, é uma organização. Então, o ministério faz parte dessa organização. E cada membro do ministério deve desempenhar uma função nesse grande organismo, dando organização à igreja, na área do ensino, na área da pregação da palavra, na área de administração interna. Então, é aí o trabalho daqueles que foram chamados para compor o ministério da igreja. E é bom que nós falemos sobre isso, porque alguns confundem um pouco uma posição do ministério com uma hierarquia, como se fosse uma hierarquia militar. No exército, na polícia, então tem o soldado, depois quando ele pega 2 divisões já é superior ao soldado, quando pega mais de um já é superior ao cabo, e assim eles consideram-se superior pelo número de divisas que ele recebe no ombro, no braço, enfim, de acordo com a organização militar. Não podemos confundir na igreja. O presbítero não é superior ao diácono. O evangelista não é superior ao presbítero. Nós somos um corpo só. Temos apenas funções diferentes. Mas nunca ninguém pode dizer eu sou teu superior ou exigir que se preste continência. O respeito é devido a todos aqueles que fazem parte da organização da igreja, desempenhando uma função no corpo ministerial. É claro que tem o pastor presidente, aquele que é o responsável por todo o corpo ministerial. E deve ser honrado, porque a própria palavra diz que a quem honra, honra. Então, honremos o nosso pastor, honremos aqueles que desempenham uma função administrativa na igreja, mas nunca confundir honrar a pessoa com considerar uma pessoa superior. Superior para nós é Jesus, ele é o Senhor absoluto. Nós somos irmãos, cada um desempenhando a função a que o Espírito Santo chamou para isso. Então, é uma honra fazer parte do ministério da igreja, porque não fomos escolhidos por homem, não é por uma simpatia pessoal, mas é um chamado de Deus. E quando alguém desempenha uma função chamado por Deus, esse trabalho dá fruto, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para todos os crentes. E, aproveitando o ensejo, quanto mais alto for a sua função no ministério, mais amigo dos crentes seja, mais próximo. Não seja uma pessoa de difícil acesso, mas abre o coração, porque os crentes sentem-se bem de falar com um membro do ministério, buscar dele um conselho, um ensinamento, uma orientação. E, aproveitando o que ensina a palavra, para ser membro do ministério, nunca um neófito na fé, é um novo, deve ser uma pessoa experiente, que já tem experiência com Deus,
que conheça bem a palavra e que ele desempenhe bem o seu trabalho no ministério. Oxalá que nós possamos honrar essa posição que o Espírito Santo nos quis colocar. E Deus seja glorificado pelo nosso desempenho nessa obra. Olha, pastor, em poucos minutos o senhor deu uma geral, hein? E olha só, é um tema sensível e de muita dificuldade dos membros da igreja terem esse entendimento, não só de quem está à frente de alguma função na igreja, né, mas de quem também apoia com orações, né, e ajuda mesmo, né? É um tema muito importante. Irmãos, nós vamos entrar em uma parte do trimestre, onde nós temos aqui separado duas perguntas muito importantes, porque é muito comum, ao longo do tempo, os irmãos perderem o entendimento perfeito das duas perguntas próximas que eu vou fazer, né? E acaba se tornando atitudes corriqueiras e como se fossem cotidianas e perdem o seu significado. A primeira delas, eu quero pedir a ajuda do nosso professor, pastor Caramuru. Fala um pouquinho para nós, meu querido, a respeito do batismo nas águas como a primeira ordenança da igreja. O que nós podemos falar sobre isso? São dois temas que nós vamos estudar nesse trimestre, que são as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Ele deixou duas ordens para a igreja. A primeira era que nós deveríamos batizar aqueles que se convertessem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Às vezes a gente chama a primeira ordenança, algumas pessoas objetam, dizendo o seguinte: não, Jesus primeiro instituiu a ceia, antes de ser preso, depois de ressuscitado, é que ele mandou batizar. Mas a gente batiza primeiro do que da ceia. Então, por isso que a primeira ordenança não é a ordem cronológica da instituição, mas a ordem lógica da inserção na igreja. Então, Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa declaração de fé foi também muito feliz. No capítulo 12 dela, ela fala sobre o batismo em águas. E eu gostei muito da expressão, e eu vou ler aqui a respeito disso. Ela diz assim, na página 127, cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O cremos na nossa declaração de fé, também fala do batismo no item 9. Ele diz assim: cremos no batismo bíblico por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. E aí cita Mateus 28, 19, Romanos 6, 1 a 6 e Colossenses 2 e 12, que eu acabei de ler aqui, esse versículo que diz sepultados com ele no batismo. Então, o que a gente percebe aqui? Que, em primeiro lugar, o batismo é uma necessidade. Por quê? Porque Jesus mandou. Jesus mandou que aqueles que se convertessem publicamente dissessem que tinham crido em Jesus. Então, uma necessidade. Alguém que se converta e não queira se batizar, essa pessoa não se converteu, porque nós já vimos que a igreja, ela
é formada por aqueles que obedecem a Deus. Então, quem obedece a Cristo se batiza. Então, a primeira coisa, o batismo é uma necessidade. Segundo, o batismo não salva ninguém. É um erro que vem lá do romanismo, dizer que o batismo lava os pecados, tira os pecados, por isso que é bom batizar logo de criança. Não. O batismo é um testemunho público de que você nasceu de novo. O pastor Mardoni já falou, para ser membro da igreja é preciso nascer de novo. É preciso crer em Jesus, ter os seus pecados perdoados, se transformar numa nova criatura, liberta do pecado. O batismo, você está dizendo para Deus, para a igreja e para o mundo que você nasceu de novo. Então, o batismo não salva. O batismo é para o salvo. Terceira coisa que eu gostei muito aqui na definição. No batismo, nós não temos apenas um ritual. Não, nós temos aqui uma participação espiritual na morte e na ressurreição de Jesus. Assim como Jesus tomou o nosso lugar, nós, através do batismo, por isso que o batismo é uma imersão, a palavra batismo quer dizer mergulho, só se batiza quando o corpo é imerso, porque sepultamento, a gente só sepulta uma pessoa quando ela fica totalmente inumada, debaixo da terra. Se você colocar um pouquinho de terra na testa da pessoa e dizer que ela foi sepultada, ela não foi sepultada. E também jogar um pouquinho de água na testa da pessoa não é batismo. Batismo é sepultamento, é imersão. Então, você, ao imergir e emergir, você participa espiritualmente da morte e ressurreição de Cristo. Então, tem um significado muito profundo do aspecto espiritual. Não é um simples banho de água, não. É por isso que o batismo é único. Porque se você participa da morte e ressurreição de Cristo espiritualmente, se você diz que se converteu, se você desviar, você não pode batizar de novo. Porque aí você vai dizer que todo aquele ato que você fez antes era uma mentira. Você estará tratando Deus de mentiroso. Por isso que o rebatismo é algo gravíssimo. Gravíssimo. E eu tenho experiência, pastor Serafim também conhece alguns casos que nós dois conhecemos, de pessoas que se batizaram de novo e desandaram de vez espiritualmente. Por quê? Porque você renega a sua salvação se você se batiza novamente. Então, são estas as considerações que a gente poderia falar a respeito do batismo. O senhor estava falando sobre as experiências, pastor. Eu tenho uma na família de que se batizou 3 vezes. Não foi só 2, não, né? Foram 3. Então, realmente, o batismo nas águas, essa confissão pública que deve ser única, ela tem um significado muito importante na igreja, na vida do crente. E não pode ser banalizado, né, irmãos? Como nós temos visto acontecer. E o pastor Caramuru comentou sobre a primeira ordenança, e agora precisamos falar sobre a segunda ordenança. Pastor Antônio Mardoni, o que nós podemos falar sobre a ceia do Senhor? Antes de eu dar essa resposta, eu quero retornar à pergunta anterior, quando eu dei como exemplo o nosso ministério. É uma grande organização o nosso ministério, composto de 96 setores e 2.500 congregações. Então, para que funcione muito bem, o pastor José Wellington implantou um departamento chamado de administração. E nós temos um gestor, portanto, um profissional na área, muito bem preparado, que está fazendo um grande trabalho para não impedir o crescimento do Ministério do Belém. Até que Jesus volte, só vai crescer. Já são 2.500 congregações dentro de 96 setores. Então, havia necessidade que houvesse um gestor. E nós temos glorificado a Deus, temos observado o bom andamento da nossa igreja através dessa grande organização. Mas, agora, vindo à pergunta atual,
A ceia do Senhor é o maior evento da igreja. Ele supera, portanto, o aniversário do coral, do círculo de oração, do pastor. É o maior evento da igreja. Nós nos recordamos, portanto, no ato da celebração da ceia, com muita reverência, com muito temor, daquele momento em que Jesus morreu, mas não podemos deixar de falar também da ressurreição. Então, eu admito, portanto, digo que a ceia do Senhor é o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Então, torna-se o evento mais esplêndido, portanto, como pudéssemos dizer, da igreja. Não há nada comparado à celebração da ceia do Senhor. E a gente até vê que houve uma disputa logo após a Reforma Protestante de Lutero com um teólogo chamado também Zwinglio. Zwinglio e Lutero. Lutero trouxe na sua mente, portanto, o que a Igreja Católica estabeleceu até hoje, a chamada transubstanciação. A Igreja Católica diz que no momento que apresenta os elementos, o pão e o vinho, o pão se transforma em carne, na carne de Jesus, é a transubstanciação. E o vinho se transforma em sangue. Lutero, então, sugeriu o seguinte, que deveria entender que não era transubstanciação, mas sim consubstanciação. A consubstanciação seria a transformação, ou seria, portanto, melhor dizendo, o complemento, a mistura dos dois elementos. Então, no momento da apresentação do pão, descia, portanto, do céu parte do corpo de Cristo, penetrava naquele pão, e fazia uma composição de pão e carne, é a consubstanciação. A mesma coisa na hora do vinho. Na hora em que apresentava o vinho, vinha gotas de sangue de Jesus, misturava no meio do vinho e fazia uma mistura de substância, uma consubstanciação do vinho. Mas nós tivemos a felicidade de ter presente ali o Zwinglio, e Zwinglio disse, olha, nem transubstanciação e nem consubstanciação, mas o correto é memorial, é um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Então, se nós nos recordamos a memória da morte e ressurreição de Jesus, nós devemos ter a ser a coisa mais séria, portanto, maior reverência, é o momento que devemos nos preparar, não podemos ir aleatoriamente, não podemos ir de qualquer forma para a igreja para participar da ceia. Tem que existir uma preparação, pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos, porque se dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo, e mediante a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, nós participamos da ceia e somos renovados. Então, isso que nós precisamos entender. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, não são literais, portanto, nesse cerimonial. São figurativos. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. São figurativos, não são literais. Mas devemos tomar com temor e tremor, participar da ceia do Senhor, dando a ela a dignidade que ela merece, que Jesus instituiu para que nós fizéssemos em memória dele. Amém. Excelente explicação, pastor Mardônio. Humberto, Pois não, pastor? fazer um pequeno comentário sobre Claro. essa situação tão clara do nosso amado Mardônio. Por favor. Quando o crente vai participar da ceia do Senhor, é bom que eles aprendam, quando come o pão, lembrar que o corpo de Jesus foi ferido, foi machucado, e orar, agradecendo a Deus. O corpo do Senhor foi ferido, sangue derramado, para eu não ir para o lago de fogo e enxofre, para eu não ser oprimido por espíritos imundos, para eu não ser dominado por vícios destruidores, mas para me garantir uma entrada no céu. E na hora que o crente está tomando a ceia, lembrar disso e confessar a Deus esse reconhecimento e essa gratidão. Então, ele está realmente celebrando a morte e a ressurreição do Senhor.
Amém, Amém. pastor. Meu Deus. Verdade. E, em continuidade, pastor José Serafim, lá em Lucas 24, nós temos ali a promessa do Pai, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de poder. Fala um pouquinho para nós, pastor José Serafim, qual é o papel do poder de Deus na igreja? É difícil falar porque é muito amplo. Sem o poder de Deus na igreja, a igreja não funciona. Não é o poder humano que deve dirigir a igreja e orientar a igreja, mas é o poder de Deus. E não nos esqueçamos que a igreja é um poder de Deus operando num poder contra um poder adversário do diabo, porque o mundo jaz do maligno. E nunca a força humana, o conhecimento humano, a cultura humana terá autoridade ou força suficiente para lutar contra o poder demoníaco. Somente o Espírito Santo outorga autoridade para isso. Agora, não, me deixa explicar bem, porque é um assunto que eu tenho meditado bastante nele. Todo pecador, quando aceita Cristo como Salvador, ele é imediatamente selado com o Espírito Santo. Isso é, o Espírito Santo passa a habitar nele, colocando nele um sinal espiritual de que ele agora pertence a Deus. E esse sinal é visto e conhecido no mundo espiritual, de que aquela pessoa é uma propriedade divina, tem um selo de Deus nele. O batismo com o Espírito Santo é... Desculpe, irmãos. O batismo com o Espírito Santo é a confirmação de que essa pessoa está agora sendo revestida de um poder sobrenatural para fazer a obra de Deus. O selo não impede o batismo. Isso temos na Bíblia muito claro. No capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou aos discípulos que estavam no cenáculo fechado, disse: paz seja convosco. E, assoprando sobre ele, disse: recebei o Espírito Santo. Por que não receberam antes? Porque Jesus estava presente. Agora, Jesus ia se ausentar e eles precisavam do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o verdadeiro vigário de Cristo. Vigário quer dizer substituto. Por que só pode ser o Espírito Santo? Porque somente ele pode fazer o que Jesus fez. Então, a igreja tem a assistência do Espírito Santo e todos os seus membros têm o selo, a estampilha de Deus, que é o selo do Espírito Santo. E isso não impede que seja batizado, que seja cheio do Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas. Porque todos aqueles que foram selados no capítulo 20 de João, depois foram batizados no capítulo 2 de Atos. E esse batismo se manifestou com línguas estranhas. Quando os sensacionistas dizem que aquela língua era humana, e, portanto, continua sendo, não é verdade. Lá, quando eles falavam em língua, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E o Espírito fez um milagre, traduzindo ao mesmo tempo aquela linguagem na compreensão de cada pessoa que ela estava na sua língua original. Lá tinha 16 nações representadas, cada uma com seus idiomas. E eles entenderam, compreenderam a língua estranha que se manifestou nos crentes batizados com o Espírito Santo. Então, foi um milagre. Agora, que a língua estranha é uma comunicação do nosso espírito com Deus, o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios, que aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, mas em espírito fala com Deus, porque ninguém o entende. Então, quando ninguém entende, porque é uma comunicação direta do crente com Deus,
Isso dado pelo Espírito Santo. Pode o Espírito Santo estar glorificando a Jesus em nós, está orando por nós, está nos fortalecendo. Através, quem fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, fortalece a si mesmo. E quem profetiza, edifica a igreja. Portanto, há uma necessidade desse poder, tanto na vida individual de cada crente, como na igreja de um cômputo geral. Ela precisa desse revestimento. É o Espírito Santo que nos dá poder para expulsar demônios, é o Espírito Santo que nos dá poder para orar pelos enfermos que nos ser sarados, é o Espírito Santo que nos dá a mensagem que salva os perdidos, que toca no coração do perdido. E eu quero aproveitar em Sedman, me permita, não sei se estou extrapolando um pouco, mas nós estamos vendo alguns absurdos acontecer nos nossos dias, com alguns batizadores com o Espírito Santo. Eu vou orar numa igreja e vou pôr a mão na cabeça dos crentes e ensinar ele a falar a língua. Fala assim. E quando ele fala do jeito que eu ensinei, ele fala, mais um batizado. Não é isso, não. Quem concede a língua é o Espírito Santo. E o batizador é Jesus. Podemos ajudar nossos irmãos, orar com eles, pedir que o Senhor os batize, mas ensiná-los a falar em língua estranha e dizer que foram batizados, isso é heresia. É pecado, é até uma blasfêmia. Deus nos abençoe. Amém, pastor. Realmente vemos dias preocupantes, né? E nós estamos chegando ao final da nossa abordagem, temos mais duas perguntas, e tem uma pergunta aqui que não é tão fácil não, viu? Pastor Caramuru, nessas tantas variações que nós temos hoje de formas de culto, fala um pouquinho para nós como deve ser o culto na igreja cristã. Pois é, irmão E agora? Roberto, esse é um assunto que nos deixa até às vezes indignados com o que a gente tem visto por aí. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é o culto. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 15, que fala sobre a verdadeira adoração, e a gente já viu que a adoração é uma das missões da igreja. Ela cumpre a missão de glorificar a Deus por adoração, evangelização, edificação de seus membros e trabalho social. Então, a adoração é uma das formas pelas quais a igreja cumpre a sua missão de glorificar a Deus. E na nossa declaração de fé, no capítulo 15, lá na página 143, nós vemos assim: cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o culto, e Paulo deixa isso bem claro lá em Romanos 12:1. Ele diz que o nosso culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o culto é um sacrifício, é algo que nós oferecemos. Então, já começa a primeira aberração que nós temos hoje em dia, é o receba, receba. Culto não é para receber nada. Culto é para nós entregarmos a Deus. O quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, nós vamos oferecer o que nós temos de melhor, conforme Deus quer. Porque lá no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos encontrar alguém que fez um sacrifício a Deus do seu jeito. O nome dele é Caim. E a Bíblia diz que ele é filho do maligno. Ele é do maligno. Por quê? Porque ele fez o sacrifício do jeito que ele queria. Não, o culto não é do jeito que a gente quer. Se a gente está reconhecendo a soberania de Deus, o senhorio de Deus, eu estou aqui para servir a Deus, não para que Deus engula o que eu quero fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o culto ele é oferecido a Deus. O culto ele tem que ser agradável
a Deus. Então começa daí. Outro ponto que a gente vê aqui é que o culto deve ter reverência. E aí nós lembramos de Salomão, quando ele diz lá em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então nós temos que respeitar a Deus, respeitar o ambiente, não tornar um ambiente banal, mundano. Hoje nós temos cultos no escuro, as igrejas de preto, parece cinema, coisa horrível. Não, nós temos de cultuar a Deus, agradando-lhe e sendo reverentes e observando o modelo que Deus deu. Deus deu o modelo, é a forma que Deus quer ser adorado. E Deus, ele não engessou o culto. Nós não temos uma missa. Não. Aquilo ali, que é aquele ritual assim, fechado, que não pode ser. Não, Deus não estabeleceu isso. Mas ele estabeleceu algumas regras. Primeira regra, nossa declaração de fé fala: seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Não podemos usar pinturas, imagens na nossa adoração. O nosso culto é em espírito e em verdade. Jesus disse que quando ele chegasse, ele disse para a mulher samaritana: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Não é usando imagens, usando pinturas. Lamentavelmente, hoje em dia já tem gente colocando Arca da Aliança na igreja, colocando menorá, colocando essas coisas todas. Não. O culto é em espírito e em verdade. E nós temos os elementos do culto. O apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 14, 26, ele disse o quê? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Então nós é que temos que levar para Deus o quê? Salmo, que é o louvor. Louvor baseado na palavra de Deus. Doutrina, palavra de Deus, exposição da palavra. O maior tempo do culto deve ser para a palavra de Deus, para que Deus fale conosco, para que as almas se convertam, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E cada um de vós tem revelação, língua e interpretação, ou seja, manifestação do poder de Deus, dos dons espirituais, sem confusão, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência, mas é preciso que haja manifestação do poder de Deus, através da manifestação dos dons espirituais, sejam as línguas estranhas, devidamente interpretadas, profecias, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, curas, maravilhas. Isto é necessário em nossas reuniões. Então, esta reunião é feita com estes propósitos. Amém. Muito completa a explicação do nosso pastor sobre como deve ser o culto cristão, né? E para nós fecharmos aqui com a nossa última Humberto, pergunta, pastor, claro, tem que fazer um complemento, por favor. o doutor Calamuru com bastante propriedade. Tem uma coisa que eu tenho visto nos cultos e tem me incomodado. Eu até já comentei com o doutor Calamuru. Vamos agora, o coral agora vai louvar a Deus. Agora as crianças vão louvar a Deus com o hino. Não é o coral e não são as crianças, não é a mocidade. Nós vamos adorar a Deus com o hino cantado pelo coral. A igreja vai adorar a Deus com o hino cantado pela mocidade. Porque se especificar que só eles é que vão adorar, dá a impressão que para a igreja é um intervalo. Eu posso bater um papinho, me levantar, dar um pouquinho, e, enfim, fazer um intervalo no culto. O culto não tem intervalo. Estamos na presença de Deus. Então, quem vai adorar a Deus não é o coral. Quem vai adorar a Deus não são as crianças, não é a mocidade, é a igreja toda adorando a Deus
com um hino cantado pela mocidade, cantado pelo coral e cantado pelas crianças. Eu espero ver isso acontecer na igreja. Eu costumo dizer, pastor, que um culto, por exemplo, de 2 horas, são no mínimo 2 horas de oração, né? Então, mesmo quando os conjuntos estão louvando a Deus, nós estamos ali em constante oração e adoração a Deus, né? Então, não, Amém. não pode ter pausa, não. É isso Isso é mesmo. verdade. Exatamente, pastor. Pastor Antônio Madônio, para fechar nossa abordagem de hoje, fala um pouquinho para nós o que é ser templo do Espírito Santo. Não entendi a pergunta, por gentileza. O que é ser templo do Espírito Santo? A ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo já diz, ele habita no que é santo, ele se junta, portanto, ao que é santo. Nós, quando aceitamos a Jesus, o pastor José Serafim já falou, portanto, que nós somos selados, mas nós devemos buscar, portanto, o revestimento de poder, e nós somos revestidos por esse poder, que é o batismo no Espírito Santo. Exatamente para nos capacitar a vencermos as lutas, as adversidades, as provações, as perseguições. E eu acho que é um processo, portanto, para nós nos tornarmos templos do Espírito Santo. Primeiro passo, portanto, é sermos transformados de velhas em novas criaturas. E o empenho da igreja, portanto, de ensinar aquele novo convertido para ele deixar de lado, portanto, os costumes, os velhos costumes que ele trouxe lá do mundo. Então, ele precisa ser lapidado, porque o Espírito Santo, como é santo, ele não habita num corpo imundo. Então, ele tem que se purificar. Então, tem um processo, portanto, que seria chamada de disciplina, a pessoa ser disciplinada. E a igreja é a maior agência de disciplina que existe na face da terra. Nós vemos, portanto, as culturas, são muitas as culturas, as pessoas possuem manias, possuem costumes adversos à igreja, e o Espírito Santo quer operar naquele lugar, transformar aquelas vidas, para que ele possa habitar naqueles corações. Então, nós vemos, quando chega um missionário em outro país, a cultura é totalmente diferente. Ele pode até ter paciência, ter amor, para poder esperar o momento certo, mas mediante o ensinamento da palavra, ele começa a ensinar a palavra começa a fazer efeito naquela vida, e aquela pessoa vai se descartando dos vícios, dos hábitos, dos costumes adversos à vontade de Deus. Aí Deus aproveita para torná-la templo do Espírito Santo, a fim de que ela seja uma bênção na obra de Deus. Então, esta é a proposta, portanto, da presença do Espírito Santo. E nós queremos dar como exemplo a igreja em Antioquia da Síria. Eles eram gregos, eram, portanto, gentios, a maioria, portanto, gentílica. Havia alguns judeus, mas a maioria era gentílica. E Paulo e Barnabé, então, passaram a ensinar aqueles irmãos que estavam reunidos, formando a igreja em Antioquia da Síria, até o momento que eles foram transformados totalmente. Cremos, portanto, que eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram o templo do Espírito Santo, e receberam um cognome que faz jus, portanto, nós merecemos se nós seguirmos os passos do Mestre. Cristãos. Pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Então, nós vemos a transformação da vida das pessoas que vêm para a igreja através da disciplina. Então, a igreja estabelece disciplina. Nós vemos, portanto, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 40, ele diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Os nossos amados aí falaram, tanto o pastor Caraburu como o pastor José Serafim, da reverência. Eu, particularmente, considero o seguinte, que a reverência já começa desde o início do culto, já do cumprimento do horário. Se estabelece um horário para começar o culto, e tem também um horário para terminar o culto, esse trabalho tem que ser feito naquele horário. A não ser que o poder de Deus se manifeste, então vai superar, portanto, passar do horário, mas depois o povo nem sentirá, portanto, a falta, pode ficar até a noite toda, no outro dia, e querendo até mais.
mas temos que ver dentro da disciplina. Nós pensamos que as pessoas levantam cedo no outro dia e vão trabalhar. Elas precisam, portanto, vir à igreja certas de que terão culto dentro da ordem, da disciplina. Então, significa nós sermos templo do Espírito Santo. É um revestimento que Jesus prometeu que viria. Ele disse: se eu for, não enviarei o Consolador. O selo foi concedido por Jesus, conforme falou o pastor Serafim, mediante o assopro, mas o batismo com o Espírito Santo foi Jesus que mandou 10 dias depois da sua ascensão, no dia de Pentecostes, quando derramou o poder de Deus sobre todos eles, fazendo com que eles se tornassem templos do Espírito Santo. Então, isso significa ser cheio do Espírito Santo. Não é, portanto, uma condição sine qua non para a salvação. Para a salvação é o selo, mas para uma vida reta, digna, uma vida de consagração a Deus, faz-se necessário o batismo com o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, meus amados, estamos chegando ao final de mais uma abordagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Antes de nós encerrarmos, eu tenho 2 recados para dar para os nossos amigos e amigas do portal Escola Dominical. O primeiro recado, eu quero te fazer um pedido de oração por um projeto que nós estamos trabalhando, um projeto ousado, voltado à capacitação dos professores da Escola Dominical. Nos ajudem em oração por este projeto, mas também nós precisamos de ação, além de oração. O que seria esta ação? Está passando aqui o e-mail do portal, faleconosco@portalebd.org.br. Se Deus tocar no seu coração, nós estamos precisando de um grupo de irmãos que se comprometa a nos apoiar financeiramente neste projeto, para que nós possamos ter todos os requisitos técnicos necessários para que possamos colocar em prática, né? Os irmãos sabem que todo o trabalho do portal é voluntário, os irmãos não têm nenhum custo para acessar nenhum dos nossos materiais, o site também é todo aberto, não tem nenhuma propaganda no site, então todo o nosso trabalho é desenvolvido com a força que Deus coloca em nossas mãos, com a capacitação do Espírito Santo e com a contribuição dos irmãos para manter essa parte um pouco mais técnica. Então, os irmãos estão vendo esse e-mail, me contatem através desse e-mail. Segundo recado, o nosso pastor José Serafim de Oliveira, aniversariante da semana. Os irmãos sabem que ele também dedica toda a sua vida na obra de Deus e, através dos seus livros, ele traz o necessário para a sua subsistência, para as suas necessidades pessoais. Então, nós abençoamos o ministério do pastor Serafim adquirindo seus livros. Então, também estou passando aqui o e-mail dele e o telefone dele, e é uma semana especial. Vamos parabenizar o nosso pastor José Serafim, mandando um presente para ele, adquirindo seus livros. Os irmãos, olha, acabou essa pré-aula, peguem o telefone, liga para ele, fala: pastor, eu quero um dos seus livros, né? Que eu vou pedir para ele apresentar agora os 3 livros. E ele já vê com os irmãos como é que faz a entrega, tudo certinho. Pastor, quais são os livros, pastor? Por favor. 4. São 4, né? É verdade, teve um novo aí que saiu do forno. Amém. Nós já temos 4 já pronto. Tem a Revelação do Apocalipse, que é um estudo minucioso dos 22 capítulos do Apocalipse, explicando aquelas passagens que pareciam mais místicas, mais difíceis, dando uma explicação não daquilo que eu penso, mas daquilo que a própria palavra revela, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, aqui nós temos um compêndio de escatologia, sabendo como se dará o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo para implantar o milênio, o anticristo, a grande tribulação, e uma resposta à pergunta de muitos crentes: a igreja passará ou não pela grande tribulação? Aqui você tem uma resposta bíblica, o que a igreja espera nesse sentido. Depois, eu não tenho todos aqui agora em mãos, e nem vou interromper para pegar Eu vou colocar a foto deles, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Os irmãos estão vendo a foto.
Tá, obrigado. Depois eu tenho Daniel, Profecias Atuais. Aí é uma explicação minuciosa dos 12 capítulos do livro do profeta Daniel. Daniel foi para a Babilônia, diz a Bíblia de ordem cronológica, que ele estava com 23 anos de idade quando foi levado como cativo para a Babilônia. E lá foi a sua vida. E lá Deus o usou de maneira maravilhosa. Eu até costumo dizer que Daniel não foi um prisioneiro na Babilônia, ele foi um missionário, porque ele ganhou o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois de as experiências e ver como Deus usou aquele moço, ele fez um decreto que todo o povo devia adorar o Deus de Daniel, porque esse é o Deus vivo. Foi falado pelo próprio rei Nabucodonosor. Então, uma explicação daquelas visões, dos grandes animais que ele via, das grandes tempestades, o que significa aquilo, o que significa aquela imagem espantosa que Nabucodonosor viu no seu sonho. Aliás, me permite não lembrar que Nabucodonosor acordou e tinha tido um sonho. Ele falou que ele tinha esquecido do sonho, mas não acredito não, viu? Eu acho que ele não estava acreditando muito nos seus conselheiros. Eu me esqueci do sonho. Se o Deus de vocês revela a interpretação, vai revelar qual foi o sonho. Então, vocês me falam qual foi o sonho, o que significa, senão todos vocês vão morrer. E Daniel e os companheiros dele estavam também na relação dos que deveriam morrer. Mas Daniel pediu um prazo, orou, e Deus revelou não só o que o rei sonhou, mas até o que o rei pensou. Então, vale a pena conhecer. E em Daniel estão também explicadas as 70 semanas de Daniel, que se cumpre no livro do Apocalipse. Então, os dois livros é um compêndio de grande ensinamento. E depois eu tenho Deus da Família. Eu sou casado, vou completar agora em janeiro, dia 25, 65 anos. Com a mesma mulher, viu? Ela está Bênção. andando aqui na sala. E a dona Odila passou aí agora há pouco. Passou. Depois me dá uma bronquinha, porque eu deixo o café esfriar. E trabalho com encontro de casais, organizando encontro de casais há mais de 40 anos. Então, tenho bastante experiência nessa área familiar, aquilo que a Bíblia ensina a esse respeito. Pergunta dos jovens, pergunta dos problemas dos casais, tudo explicado nesse livro. E, finalmente, eu tenho um livreto, que eu tenho a honra de ter o prefácio do Dr. Caramuru. Eu estava verificando um dia desse, é um lindo prefácio do Dr. Caramuru. Por que não guardamos o sábado? Os mortos estão inconscientes ou acordados e conscientes? O arcanjo Miguel é Jesus, e eu estou aí combatendo uma heresia ensinada pela Igreja Adventista e pela Testemunha de Jeová, mostrando o que a Bíblia ensina a esse respeito. São os livros que eu tenho, e eu estou tentando escrever agora um livro, Doutrina da Bíblia inserida nos hinos da ata. Se Deus quiser, ele estará, em breve, estará também no mercado. Vai ser o quinto, logo, logo. Amém. Uma explicação bem rápida para os nossos irmãos e irmãs internautas. Existem duas formas de você tratar recursos financeiros, ou como custo ou como investimento, né? Coisas que são custos são aquelas que não ficam nada para depois, né? Daqui a pouco eu vou lá na padaria, vou comprar um pãozinho, vou comer o pãozinho, passou 2, 3 horas, ele já não existe mais, já não me alimenta mais, né? Passou, né? Os livros do pastor José Serafim são investimento. Conhecimento que vai ficar, que você vai usufruir e vai gozar dele por um longo tempo. Invista na obra de Deus, meus amados. É o melhor investimento que nós temos. Agradeço a presença dos irmãos, agradeço a todos os internautas, continuem conosco, contamos com vossas orações, com o vosso apoio nessa tão grande obra que o Portal Escola Dominical, há mais de 20 anos, tem desempenhado na internet e contribuído para a obra de Deus.
Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, amados.